Só que o Chipre não é só industrial, muito pelo contrário. Ele tem lá uma prestação de serviço imediata, vende o intangível, tem algumas indústrias que se estabeleceram lá, mas não indústrias que poluem ou de grande potencial. E o que mais tem no Chipre é idoso. É que nem Santos aqui no Brasil. Quando a gente olha para Santos, a gente lembra que tem uma população idosa bastante grande. Em virtude de que quando a gente vai para lá, a gente vai buscando um pouco mais de qualidade de vida. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, um pouco melhor, então tem uma educação melhor, saneamento, a gente consegue ter a orla ali à disposição. Ou seja, a gente tem uma população que, posterior a aposentar-se, busca esse tipo de qualidade de vida. O Chipre ele também tem essa característica. Então a gente está vivendo duas questões ali. Ele pegou dinheiro emprestado, não consegue saldar, porque hoje boa parte da população é uma população não tão economicamente ativa assim, muito pelo contrário, uma população que pega a aposentadoria de volta. Ou seja, acessa a Previdência ao invés de depositar dinheiro na Previdência. Eles são economicamente ativos porque eles consomem, eles viajam, eles comem, eles consomem serviços em variadas espécies. Então, sim, eles giram a economia, mas eles já estão vivendo um momento de pegar dinheiro do governo e não de entregar dinheiro diretamente ao governo. Resumindo a história, assim que perceberam a dívida de um país deste tamanho, a União Econômica Europeia resolveu cobrar. E cobrar porque outros países dentro do bloco, apesar de terem governos e coalizões muito específicas, políticas específicas, ainda assim fazem parte de um bloco. Então a ideia é que a gente tente equalizar, saldar as dívidas de um, comprometendo outros. Ou seja, a França já está endividada, a Itália está com problema político, só a gente lembrar do Berlusconi, só a gente lembrar do parlamento, a Grécia já tem esse problemão, Espanha, Portugal. A gente está vendo a Europa, inclusive, fazendo que muita gente da idade de vocês migre para cá, venha buscar emprego aqui, afinal de contas, o Brasil é a economia da vez. Resumindo, tem muita gente migrando de lá diante dos problemas que estão pipocando. Vão quebrar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles vão se reestruturar, não tenho dúvida disso, não é? Ai, como a professora é positiva. Eu quero mais enquanto para os infernos. O que eu estou dizendo é, querendo ou não, a gente hoje vive um momento de preocupação mundial. Né? O capitalismo tomou conta, um país que quebre, ele acaba comprometendo o outro, porque a gente tem mercado financeiro interligado. Se a África não tiver quem os alimente, no futuro não tem para quem vender produto. Então a ideia é que a gente busque cuidarmos uns dos outros, se é que assim a gente pode dizer. Portanto, dentro da União Econômica Europeia, a ideia de um país devendo significa pague logo, porque tem outros em situação pior que precisam ser saldados em suas contas, principalmente Previdência. Assim que eles entenderam que muita gente no Chipre tem conta com mais de $1.000 depositado, eles fizeram imediatamente uma política fiscal de reclusão desse capital, ou seja, bora taxar. Vamos cobrar imposto de quem tem dinheiro parado na poupança. Mais ou menos o que o Collor fez aqui. Vamos tirar o dinheiro de quem está com dinheiro na poupança. Assim que se faz isso sem comunicar o povo, aqui a gente saiu de passeata, foi gritar lá na Paulista, melhor nem comentar, e lá não foram só os jovens engajados no político, foram os idosos, inclusive, que foram gritar pelo seguinte: sim, a gente deve, como vários países devem logo. O que não pode é a gente agora começar a pagar pelo desequilíbrio econômico de outros países pertencentes ao bloco. Imediatamente todo mundo foi para a rua. É batucada, é gritar na porta do Senado. Não vou pagar, não vou pagar. E o que é mais legal de perceber é que assim, o europeu, apesar de ter hooligans, de ter lá os maloqueiros também, ele tem uma consciência política e educacional mega forte. Do que especificamente eu estou falando? Os caras lá conhecem os direitos e os deveres. Tanto que imediatamente o grito e o slogan de todas as manifestações gira em torno de eu te elegi. Você em cima deve representar os direitos que a sociedade aqui embaixo impôs no momento em que você foi eleito. A gente lhe colocou aí com a incumbência máxima de cuidar dos interesses da sociedade e não de prestar serviço a uma sociedade maior que já está vivendo um desequilíbrio. A União Econômica Europeia, criem as opiniões de vocês, creio eu que tende a criar uma economia única. O que aconteceu é que quando formaram o
bloco econômico, a mesma coisa aqui também na América Latina, aqui na América do Sul. Quando eles formaram esse bloco, alguns países eram mais fortes do que outros. Por exemplo, a Alemanha, que a Angela Merkel está lá segurando muito bem. Né? É um país que vive os seus problemas internos, resolve, mas não tem interesse em tentar ficar ajudando países pequenininhos. É como se a gente pegasse o Mercosul inteirinho e transformasse isso aqui tudo numa coisa só. Mais ou menos igual o americano enxerga o Brasil. Eles acham que boliviano, chileno, brasileiro, paraguaio, vai tudo a mesma coisa. A sensação de que tudo é índio aqui, a gente é tudo a mesma coisa. Tem tudo a mesma cara de inca. É difícil entender que a gente foi colonizado por europeu e misturou. Né? Eles entendem que a gente aqui é tudo boliviano, tudo com cabelinho cortadinho aqui, feito uma tigelinha. Né? Quando aparece alguém assim um pouco mais diferente, eles falam, nossa, misturou com os negros, assim. A pessoa é branca, com os olhos azuis, e fala, misturou com negro, é verdade. Né? Às vezes demora a entender que a colonização fez disso um processo miscigenado. Enfim, é como se a gente entendesse como uma coisa só. E muito provavelmente o Brasil, apesar da Dilma ser a presidenta agora, não vai querer, de forma alguma, saldar as dívidas que o Chávez deixou na Venezuela. A mesma coisa acontece com a Alemanha e Chile. Eles sabem das deficiências de alguns países pertencentes ao bloco, mas eles não vão querer fazer disso uma dívida que é deles. Eles querem parceria na hora de comercializar, porque fica mais fácil de você vender, comprar, quando você vê que você tem lucro, fica melhor. O Paraguai foi um parceiro nosso aqui, do Paraguai. Quero falar Paraguai, porque eu estou meio espanhol. O Paraguai foi um parceiro nosso porque, a princípio, a gente não tinha tanta infraestrutura, e aí já vou linkar na outra notícia, para exportação e importação. O Brasil não tinha escoamento em porto, escoamento portuário, modal ato aviário, fluvial. A gente não tinha essa estrutura aqui. Então ficou fácil a gente se agrupar ou nos unirmos ao Paraguai, porque o Paraguai tinha uma facilidade de comercializar muito grande, até por uma questão legislativa, não tinha muita lei. Então entrava tudo no Paraguai. Tudo. Se vocês imaginarem, entrava no Paraguai. Bicho, gente, eletrônico, órgão humano, tudo entrava ali. E tudo saía dali. Era uma zona. Aquela alfândega não servia para muita coisa. A aduaneira até que sim, mas a alfândega não servia para quase nada lá. Quando a gente fechou o mercado aqui, 20 anos, né, década de 70, 80, a gente acabou que se valeu muito desse fato. Acho que no Paraguai podia importar e exportar com facilidade. Então a gente se tornou um parceiro. Na realidade, a ideia do Mercosul existe desde a década de 40, 50, e aí a UNCTAD, que é uma união aí voltada para essa finalidade comercial, auxiliou para que a gente de fato formasse um mercado comum para a América do Sul. Ainda não tem tanta expressão